Boa tarde, alunos. Meu nome é Raoni, sou professor de História e para essa nossa primeira aula nós vamos trabalhar aí o tema da República Brasileira, um fato que ocorreu ali no finalzinho do século XIX, no ano de 1889, no dia 15 de novembro, certo? Para dar início aí a essa temática, vamos entender primeiramente quais são as características e os principais conceitos do Estado republicano. Então, eu listei aqui algumas características e, em primeiro, vamos entender aí que o Estado republicano é um Estado representativo, que implanta a questão da representação política, tá certo? Ou seja, é um Estado que ele é formado por um corpo de políticos eleitos pela população e que representa os interesses e os anseios dessa população, né? Esse processo de escolha é um processo elegível, então nós temos aí as eleições, né, a questão do voto, e esse corpo político, quando ele é eleito em seu mandato, né, ele vai ali justamente governar o Estado republicano de acordo com os interesses da sociedade. Então, essa representação, essa representatividade social e política é um dos fundamentos aí dessa questão da república. Um outro ponto a ser analisado é os poderes instituídos. Então, no caso da República Brasileira, pela nossa Constituição, nós temos a instituição de três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, tá certo? E o que é que esses poderes eles fazem dentro de uma república? Cada um possui uma função diferente e também possui autonomia e independência para justamente cumprir com essa função. A principal delas é justamente garantir o funcionamento da coisa pública. E o que significa coisa pública? São os serviços oferecidos pelo Estado republicano. Então, quando você pensa em saúde, educação, segurança pública, isso são serviços, né, que vão garantir justamente aí servir a sociedade, servir a população, e os poderes instituídos, eles vão ter justamente aí essa principal função de garantir o funcionamento desses serviços, principalmente o poder executivo, tanto em esfera federal, estadual ou municipal, eles possuem, né, uma prerrogativa que é justamente administrar os serviços públicos. Então, é justamente o poder executivo que ele vai lançar investimentos, vai captar recursos para justamente garantir que o sistema possa funcionar e que possa ter uma qualidade, né? Que possa dar justamente uma qualidade para atender justamente a população ao meio social. Então, essas três características aí, elas fundamentam, né, o funcionamento de um Estado baseado em um sistema republicano. Vamos entender aí o sentido dessa República Brasileira. Nesse primeiro momento, que vai aí de 1889 até 1930, essa República Brasileira ela é conhecida como sendo a República Velha ou então a República dos Coronéis. Primeiramente, a proclamação do sistema republicano brasileiro não contou, né, com a participação efetiva da população de uma forma geral. Então, foi uma proclamação liderada pelo Exército Brasileiro, conduzida pelas forças militares e apoiada pelas elites da nossa sociedade, principalmente ali os grandes proprietários rurais, tá certo? Os grandes coronéis. Então, por isso que ela recebe aí essa definição de República dos Coronéis. Então, que sentido tem aí o Estado republicano brasileiro? O sentido que, nesse primeiro momento, né, essa proclamação republicana ela traz para o Brasil é justamente de industrialização e modernização. Ou seja, o Brasil, né, tinha que entrar no eixo dos países modernos, tá certo? Principalmente ali possuindo como espelho os países europeus, né? os Estados Unidos.
E o que é que mostravam que aqueles países da Europa, ou então os Estados Unidos, era um país moderno? Era justamente investimentos nesse processo industrial. Então, para que o Brasil fosse moderno, era necessário que ele se industrializasse. Era necessário que ele possuísse indústrias. Então, essa República Brasileira, ela surge, né, no finalzinho desse século XIX, justamente com esse sentido de industrializar esse nosso país, de colocá-lo justamente ali na linha da modernização, certo? Eu trouxe aqui uma charge que representa justamente essas características, né, do sentido moderno das instituições republicanas, no caso brasileiro, certo? E no sentido aí de industrializar esse nosso país. Então aqui você tem uma charge que de um lado mostra, né, o poder da monarquia. Antes desse Brasil ele ser república, ele era governado por uma monarquia, e aí você vai ter a figura de Dom Pedro II, tá certo? Então vejam que dentro dessa charge, a monarquia ela é representada como sendo uma coisa velha, né? Uma coisa ultrapassada. Então, o sistema monárquico ele não conseguiria trazer essa modernidade, essa industrialização para esse nosso país. E aí surge a República, representada aí, né, por uma figura mais jovem, né, e que traz, né, que vai justamente abrir caminhos para que o Brasil possa seguir os rumos da industrialização e também aí da modernização, tá certo? Agora, o sistema republicano, ele vai ser, né, o alicerce, a base, né, da República Brasileira, vai ser justamente a questão das leis. Né? Dentro de um sistema republicano, o poder maior é o poder da lei, não é o poder de nenhum agente público ou de nenhum político. Então, a lei ela vai ser justamente aí esse poder maior dentro de uma república, e no caso brasileiro não será diferente. A lei maior de um sistema republicano é justamente representada pela Constituição, que é o principal quadro, né, geral de leis, tá certo? Que vão justamente aí dar diretrizes e orientações para que o governo possa seguir e caminhar. A primeira Constituição brasileira, de caráter republicano, ela foi promulgada em 1891, tá certo? 2 anos após a proclamação de nossa República. Eu trouxe aqui algumas características dessa Constituição, dessa primeira Constituição. Primeiramente, a extinção do poder moderador. Durante a monarquia brasileira, né, que você vai ter lá o primeiro e o segundo reinado, o Estado brasileiro ele era dividido em 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário, tá certo? E tinha o poder moderador, que estava justamente acima desses outros 3 poderes. Quem é que tinha acesso a esse poder Quem é que tinha acesso a esse poder moderador? Era justamente a figura do imperador brasileiro, no caso, Dom Pedro I, em um primeiro momento, e Dom Pedro II, em um segundo momento, tá certo? E através desse poder moderador, a figura do imperador, ele controlava, de acordo, né, com seus interesses, a política e o funcionamento do Estado brasileiro. Então, esse poder moderador, ele representa o autoritarismo, tá certo? A monarquia brasileira era justamente um governo autoritário, um governo controlador, né? Que de acordo ali com o interesse, né, do próprio imperador, é que você tinha a definição e os rumos políticos que o Brasil iria seguir. Com essa Constituição republicana, né, com a proclamação dessa República Brasileira e com essa Constituição, nós vamos ter a extinção desse poder moderador. Então, o Estado ele vai ser formado, ele vai ser dividido, tá certo, por 3 poderes constituídos ou instituídos, que é o executivo, legislativo e o judiciário. Eles são independentes, ou seja, possuem autonomia
para justamente aí cumprir as suas funções. E como a gente viu, né, a principal função desses três poderes é garantir justamente o funcionamento da coisa pública dentro dessa nossa sociedade brasileira, tá certo? Então, nenhum desses três poderes ele é maior do que o outro. Eles têm poderes iguais e possuem essa independência em relação um ao outro, tá certo? As principais prerrogativas. O poder executivo ele vai administrar. Então, ele vai lidar com o dinheiro público e vai pegar justamente esse dinheiro público, né, que advém dos impostos que são pagos pela população, para justamente investir esse dinheiro nos serviços públicos que vão garantir melhorias de vida para a população. O poder legislativo é formado pelo Congresso Nacional, que são duas câmaras, né? A Câmara dos Deputados e também a Câmara dos Senadores, tá certo? Ele vai ter o poder de fiscalizar essa administração do poder executivo, então ele fiscaliza esse poder executivo e também ele vai ter o papel de criar leis, né? Então as leis que representam o poder dentro de um sistema republicano né, são criadas justamente aí por esse poder legislativo. E o principal deles é o Congresso Nacional, certo? E o poder judiciário é o grande poder fiscalizador, que vai fiscalizar tanto o legislativo, vai fiscalizar também o próprio executivo e também vai fiscalizar o cumprimento das leis por parte da sociedade, tá certo? Então, nós temos dentro dessa realidade republicana que o Brasil vive até os dias atuais, a existência desses três poderes que vão garantir o funcionamento aí de todo esse aparato público que governa o meio social brasileiro. Uma outra característica dessa Constituição é a ampliação da cidadania. Cidadania, nesse primeiro momento aí da República Brasileira, ela é entendida principalmente como o direito de voto, tá certo? Então, quando você fala de cidadania brasileira, né, as prerrogativas que um cidadão possui dentro desse Brasil, nesse momento é o direito dele votar e automaticamente aí escolher os representantes que vão ocupar os cargos dentro aí dessa estrutura republicana. E aí também você tem a questão da representação social, como eu falei lá no início da aula, tá certo? E quem era esse cidadão brasileiro? O cidadão, né, que tinha aí o direito de votar, de eleger, né, pessoas que vão justamente aí ocupar os cargos políticos. Era o brasileiro, e aí você tem a questão realmente masculina da palavra, tá certo? O brasileiro alfabetizado que possuía uma idade acima de 21 anos. Então, se a pessoa nascesse brasileira, nascesse no território brasileiro, fosse homem e alfabetizado, né, tivesse aí os seus 21 anos completos, automaticamente possuía o direito a essa cidadania e tinha principalmente aí o direito de voto, tá certo? Então, essas quatro são as principais características dessa nossa primeira Constituição. Então, nós temos aí a prerrogativa, né, da divisão do Estado em três poderes, essa questão da ampliação da cidadania, principalmente relacionada ao direito de voto. Por que ela foi ampliada? Porque nos momentos, né, em que a monarquia brasileira era quem governava esse nosso país, a cidadania era censitária. Ou seja, para que você fosse considerado um cidadão, além de ser homem, você tinha que ter uma renda pré-estabelecida, tá certo? E essa renda, ela excluía boa parte da população brasileira. Ou seja, durante a monarquia, apenas as camadas mais ricas da nossa sociedade é que poderiam serem eleitas aos cargos, né, que iriam ocupar a monarquia, o Estado monárquico, e também poderiam ter o direito de voto, tá certo? Com a República,
E com essa Constituição aí de 1891, essa cidadania censitária, ela deixa de existir. Então, aí você tem uma ampliação desse direito de voto, principalmente. Então, todo brasileiro que seja homem, tá certo? Alfabetizado e que possua aí uma idade acima de 21 anos, possui essa cidadania, possui esse direito de votar, principalmente. Por isso que ela se amplia nesse primeiro momento aí, né, do sistema republicano dentro desse Brasil. Então, quem é que estava, né, quais são os grupos que estavam excluídos dessa participação política, né, dessa cidadania brasileira? Então, nós vamos ter aí diversos grupos que eram excluídos, né, que não tinham praticamente direitos algum dentro dessa primeira realidade republicana. Mulheres eram excluídas, índios também excluídos, analfabetos. Então, a população que não era alfabetizada, automaticamente ela não tinha aí direitos políticos e nem possuíam a nossa cidadania. Militares também estavam excluídos e membros de ordens religiosas, principalmente aí as ordens da religião católica, né? Visto que o Brasil, pelo menos nesse momento, a maior parte da população brasileira era católica, tá certo? Então, quando você pega esses três primeiros grupos, mulheres, índios e analfabetos, você tem uma parcela considerável da sociedade, da população brasileira, tá certo? Então, boa parte dessa população brasileira, ela não tinha direito, não tinha acesso a essa cidadania e nem poderia votar nas eleições ali para justamente eleger, né, a classe política que irá ocupar os cargos, né, republicanos, tá certo? Então, ao longo de todo o século XX, ao longo da história da República Brasileira, é que esses grupos que até então eram excluídos nesse primeiro momento, é que vão aos poucos aí conquistando espaço na nossa sociedade e, consequentemente, conquistando aí também direitos políticos e sociais, tá certo? Então, nesse primeiro momento aí, nós temos um Estado republicano, nós temos uma Constituição que garante a ampliação dessa cidadania, tá certo? Mas mesmo assim, ela ainda estava restrita a um grupo pequeno da nossa população, que atendia principalmente aos homens e às camadas que fossem mais ricas da nossa sociedade. Até porque, nesse momento, quem é que tinha direito, né? Quem é que tinha condições de se alfabetizar, de estudar, tá certo? De, né, terminar os seus estudos. Era justamente uma elite, né? Era um grupo ali que tinha uma certa condição financeira e que tinha condições de realmente ter acesso à educação. Então, quando você fala de analfabetos, é principalmente a população negra desse nosso país. Não esqueçam que o Brasil ele viveu, né, durante mais ou menos 400 anos em cima de um sistema escravista. Então, essa população negra, que até então era escrava, tá certo? A abolição dessa escravatura, ela só vem a partir de 1888, com a Lei Áurea, tá certo? Também ali no finalzinho do século XIX. Então, você tem uma grande parte dessa população negra, né, ex-escrava ou descendentes de escravos, que não tem acesso à educação, né, que não tem uma condição financeira que possa garantir educar os seus filhos, né, e educar esses grupos, né, que é uma grande maioria de nossa sociedade. Então, quando você pensa esse primeiro momento da República Brasileira, é uma república, mas ainda é uma república que politicamente e também socialmente ela é muito excludente, principalmente em relação aos negros, né, aos grupos dessa população aí negra, índios e também às mulheres, né, além de militares e também membros de ordens religiosas. Um outro ponto
importante, né, na fundação do Estado republicano no Brasil são os símbolos que representam essa república. E o símbolo maior é justamente a questão da bandeira. Então, essa imagem aí, né, retrata justamente a fundação desse Estado republicano através de um processo simbólico. Então, você tem aí justamente a confecção da nova bandeira desse nosso país, que vai justamente aí trazer o caráter republicano desse nosso Estado e dessa nossa sociedade, tá certo? Observem também que essa imagem ela é bastante excludente com a realidade da nossa população e da nossa sociedade. Primeiramente, aqui você só tem pessoas brancas que são representadas, né? As mulheres aí também estão sendo representadas com aquele ofício de confeccionar, né? De costura, tá certo? Que até então era um ofício muito ligado à questão feminina, tá certo? E as crianças, né, representadas nessa imagem, trazem aquela noção de esperança. Então, o Estado republicano surge também como sendo uma esperança para essa nossa sociedade, de trazer o desenvolvimento, de trazer a industrialização, tá certo? O crescimento econômico, né? A melhoria de vida. Então, essa esperança também ela surge dentro desse sentido republicano na realidade brasileira. Só que a imagem aqui, ela deturpa justamente a nossa realidade, né? A população brasileira, ela não é tão branca como é mostrada aí por essa imagem. Você vê aqui, né, que não tem nenhum negro, não tem nenhum índio, tá certo? Então você tem uma imagem que ela é construída em cima de preconceitos, né, que ainda existem dentro aí de nossa sociedade. Não esqueçam que, principalmente em relação à população negra, o Brasil ele se torna republicano em 1889. A abolição do sistema escravista acontece um ano antes, em 1888. Então, nesse primeiro momento, o Estado brasileiro, a nossa sociedade, ela trazia muito aquele ranço do preconceito racial. Então, quando você tem aí essa imagem retratando, né, a fundação do Estado republicano, a população negra ela é totalmente excluída. A população indígena também ela é totalmente excluída. Então, aqui você tem uma visão muito mais europeizada da nossa realidade do que realmente uma visão muito mais real, né, desse Brasil republicano e da nossa sociedade principalmente, tá certo? Mas aí, né, essa imagem, ela retrata justamente o simbolismo dessa república que é representado principalmente pela bandeira, né, do nosso país, que é a nossa bandeira até os dias atuais. Até porque o Brasil ainda vive um sistema republicano, né? E o lema, né, dessa república é justamente o lema da ordem e progresso, né? Ordem e progresso, tá certo? É o lema também que traz todo um simbolismo, né, de progresso através do sistema republicano e de ordem da nossa sociedade. Então, a república também ela traz ordem para, né, o bem-estar social da nossa população. Então, isso são simbolismos que começam a construir essa mentalidade e esse imaginário da república dentro desse Brasil, tá certo? Um outro ponto é que nós vamos ter, a partir, né, do sistema republicano, o fim do padroado. E o que era o padroado? O padroado era um sistema que existia durante a monarquia brasileira, tá certo? E é um sistema que ele vai unir a questão do Estado, que é o poder político, que é o poder de governo, e a religião, tá certo? Então, durante a monarquia, pela vigência do sistema de padroado, o Estado brasileiro monárquico, ele possuía religião. Ele tinha uma religião oficial que era justamente o catolicismo. Então, durante a monarquia, né, brasileira,
a sociedade ela tinha que ser católica, existia essa obrigação, certo? Ou seja, outras correntes religiosas automaticamente eram perseguidas pelo Estado brasileiro. Então, se você não fosse católico e se você quisesse seguir uma outra religião, o Estado, o governo impedia que você pudesse seguir essa outra religião que não fosse aquela adotada pelo Estado, que no caso era a religião católica, tá certo? Com o sistema republicano, nós vamos ter o fim desse sistema do padroado. E aí a implantação do Estado laico. O Estado laico é justamente um Estado, né, um governo que ele não adota nenhuma religião oficial, tá certo? Então, oficialmente, o Brasil, a República Brasileira, não possui religião. É um estado neutro, tá certo? Então, essa característica de implantação do Estado laico, primeiramente representa essa separação da Igreja e do Estado. Aquilo que é religioso, aquilo que é religião, tá certo? É de âmbito da Igreja, e aquilo que é governo, aquilo que é política, é de âmbito do Estado. Então, temos a separação dessas duas coisinhas. Então, se o Estado deixa de ser conduzido pelo pensamento religioso, ele passa justamente a ser conduzido por suas leis, tá certo? E a lei maior, né, do Estado republicano é justamente a questão da Constituição. Então, a Constituição é justamente o que conduz a República dentro desse nosso país, que são as leis maiores desse nosso Estado, tá certo? E a nossa primeira Constituição de caráter republicano foi aquela promulgada em 1891, tá certo? Então, veja, como o Estado, né, como o governo, ele não possui uma religião oficial, automaticamente ele reconhece todas as religiões. Ele reconhece toda essa diversidade religiosa que existe, né, na sociedade humana. Então, quando você fala que um Estado ele é laico, que ele não possui uma religião oficial, não quer dizer que ele vai combater a religião. Pelo contrário, ele vai fortalecer justamente as religiões. Ele vai reconhecer essa diversidade religiosa. E aí vai garantir para a população, para o indivíduo, para o cidadão, justamente o quê? A liberdade religiosa. Então, com a República, a população brasileira ela é livre, primeiramente, para escolher qual religião ela quer seguir, tá certo? Então, se um indivíduo quiser seguir a religião católica, ele é livre para seguir essa religião católica. Se ele quer seguir a protestante, ele é livre para seguir a religião protestante ou qualquer outra religião que exista dentro das sociedades humanas, tá certo? As religiões de matriz africana, né? As religiões que são mais orientais, o budismo, enfim, é livre, né? Você tem essa liberdade de escolha, tá certo? Outra coisa, você tem tanto a liberdade de escolher seguir alguma religião, como também você é livre para não seguir nenhuma religião. Como também você é livre para ser ateu e não ter uma crença em nenhuma religião ou em nenhum Deus, tá certo? Então, o Estado laico é o Estado que vai garantir justamente esse direito individual de liberdade religiosa, reconhecendo a diversidade das religiões, tá certo? E deixando aí que a população possa seguir a religião que mais lhe convém, tá certo? Então, você é livre aí para justamente escolher alguma religião ou não, né? Ou seguir a sua vida sem seguir nenhum princípio religioso, tá certo? Isso é uma coisa de fundamental importância, porque você vive dentro de um meio social onde existe uma grande diversidade. Embora, né, a maioria da população brasileira
ela seja cristã, católica ou protestante, mas não é uma totalidade. Aí você não pode dizer que toda a população brasileira ela é cristã, ela é católica, ela é evangélica, tá certo? Então o Estado ele vai reconhecer justamente essas diferenças, né? O Estado republicano, quando se implanta essa questão do Estado laico, ele reconhece essa diferença e garante que as pessoas possam ter a liberdade de livre escolha, se querem seguir algum princípio ou alguma tendência religiosa, ou se simplesmente não querem seguir nenhum princípio ou tendência, né, de religião alguma, tá certo? Então, o governo brasileiro, republicano, desde 1889 até os dias atuais, é justamente um governo que não possui, tá certo, uma religião oficial, então automaticamente não obriga a nenhum cidadão brasileiro a seguir uma tendência religiosa, certo? Então isso aí é uma conquista de extrema importância para aí a questão do Estado republicano brasileiro. Então é isso, galera, né? Para aí a primeira aula, né? Trouxe aí as principais características desse primeiro momento da República Brasileira e as transformações, né, que foram aí geradas por esse sistema republicano. Beleza? Então, valeu aí pela presença de vocês, pela atenção, certo? Uma boa tarde para todos e até uma próxima aula. Valeu, tchau, tchau.